Brasilia, 16th of May 2012. President Dilma Rousseff signs the law that creates a truth commission to investigate human rights abuses committed by the military regime that ruled Brazil from 1964 to 1985. Senhores, a palavra verdade, na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. The president, herself a former left-wing militant, had been detained and tortured by the regime. The dictatorship produced 50,000 victims in Brazil. As novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. It took Brazilian democracy 27 years to start investigating those crimes. Members of the security forces have been called to collaborate with the Truth Commission, but only one of them has stepped up to the task. Eu sou ex-delegado de polícia. Meu nome é Cláudio Antônio Guerra. Hoje, para a honra e glória do Senhor, sou pastor. Servi a homens no passado, hoje eu sirvo a Deus. In the 70s, Cláudio Guerra was a key player in Brazil's paramilitary repression. Você vai poder? Sim. He formed a clandestine death squad in 1972. His mission, to execute and disappear political dissidents. Deus me preparou para enfrentar. E eu estou aqui para lutar pelo Evangelho do Senhor. Today, the Truth Commission has summoned him to a secret hearing. Mas eu não tenho dúvida do que eu achei que está sendo prestado para a história brasileira. É o que está ensinando essa geração. Guerra is about to reveal to the Commission what he's been showing us for the last 4 weeks. Information he's requested us to keep secret until now. On March 31st, 1964, a military coup overthrew democratically elected President João Goulart. Cláudio Guerra was then a young police officer. The armed forces created underground paramilitary groups to eliminate dissent among the civilian population. Guerra formed his own group to exterminate all left-wing movements in the country. His death squad was the most lethal in a regime that produced 50,000 victims in 40 years. Cláudio Guerra's men were accountable to no one and had a license to kill. Today, Cláudio has converted to evangelism. As a born-again Christian, he's opening up his past and seeking redemption for his crimes against humanity. Aqui era a época que eu era idiota. Essa foto ela tem um recursos especiais. Eu deixava no meu gabinete assim, a pessoa entrava, a arma aqui mudava de posição, né? Onde a pessoa ia, ela estava procurando. É um efeito especial, porque isso aqui é coisa idiota. Cláudio's death squad included military and civilian torturers. Aqui é o Cabo Povorelli, Marcos Povorelli, conhecido já pelo pessoal da esquerda como torturador lá do quartel do Barão de Mesquita, do recorde do Barão de Mesquita. Ele hoje, ele é meu compadre. Hoje ele é um eremita, está afastado de tudo, mora isolado numa propriedade. Essa aqui eu dando instrução de combate para um grupo chamado GOI, Grupo de Operações Especiais, que agiu muito lá na região. Algumas pessoas tiveram desvio de conduta, que aprenderam técnicas, né? Mas uns se tornaram bons policiais. Esse aqui é um livro, assim, mostra, Crônicas de Pedro Maia, do jornal Povão, porque o dono desse jornal, que era, inclusive, meu amigo pessoal, por isso que eu recusei participar da execução, é uma pessoa que foi executada pelo sistema. Back then, the one and only time Guerra's picture appeared in the press, the publisher was summarily executed. Guerra's mission was to kill without leaving traces behind.
Today, he's retired and living in Vitoria, state of Espírito Santo. Antes eu era uma criatura soberba, eu achava que era muito inteligente, eu achava que eu tinha poder, porque exercitava muito poder, né? Foi me dado poder muito novo, eu não sabia trabalhar com poder, né? E fui usado muito nesse período, e eu não tinha misericórdia. O que o homem não tem, né, que é misericórdia, eu achava na minha ignorância, no passado, que o bandido tinha que morrer, né? E agi muito assim, tirei muitas vidas nesse período, né? Naquela época, na minha concepção, estava fazendo o correto. Eu obedecia naquilo que eu acreditava. Eu acreditava que o comunista, né, era o bicho, o que matava criança, que fazia, tinha que ser terminado. O Procurador-Geral da República, Geraldo Abreu, me chama e apresenta o Coronel Perdigão e o Comandante Vieira, todos dois do escritório do SNI do Rio. Olha, Guerra, nós estamos precisando de você, que tem umas missões que precisam ser feitas. Qual missão é essa? Sair daqui para matar pessoas em outros estados. Guerra is as dedicated to God today as he was to crime in the past. We joined Guerra on a trip to a religious rehab center. He became a committed evangelist following his conviction of a domestic terrorism offense in 2005. Vi um mundo violento, né? De traição, mentira, porque você trabalhar em informação, a maioria das coisas é trabalhando com mentiras, né? E hoje eu trabalho aberto, hoje o meu trabalho é falar de Jesus para os meus filhos, falar que Ele salva, que o caminho é Ele, se tiver temor de Deus, vai viver melhor, né? Porque não vai fazer nada errado. Essas duas irmãs que estão aí faz obra em presídio também. Eu mesmo, a irmã Eliana e a mãe e a outra que me evangelizaram no presídio. Quando eu cheguei no presídio, nós vamos para evangelizar a todos, sem distinção. Porque quando nós entramos na aula do pastor Cláudio Guerra, eu nem sabia que era um ex-delegado. Parecida, muito parecida com a minha falecida mãe. Entendeu? Ela não teve resistência. Eu não achei difícil não, porque quando você se esforça para obedecer a Bíblia, ela deixa muito claro lá no livro de Marcos, e de pregar o evangelho. Ali é o presídio de segurança média 2. Lá em cima, o seu Cláudio Guerra ficou. Estava condenado a 42 anos de prisão, né? Acusado da tentativa de homicídio, uma bomba que foi colocada no carro de Jonas Bulamak. Né? Era um contraventor. Esse contraventor, ele estava chantageando autoridades, aí eu recebi a determinação de mandar colocar uma bomba no carro dele. Foi feito. After his release on parole in 2008, Guerra became a pastor, formed his own church, and started preaching in religious community centers. Vai sair um rango ainda. Pastor Cláudio Guerra, amém? Em nome de Jesus. Vai estar trazendo uma palavra nesta manhã aos nossos corações. Falar para os meus amados hoje, oportunidade, né, irmãos? A oportunidade que os irmãos estão tendo de não voltar atrás, não voltar mais ao Egito e seguir na direção de Jesus. É hoje, irmãos. Os irmãos não têm mais o direito de olhar para trás. Irmão, hoje você está filmando aqui um cenário de guerra, realmente. De guerra espiritual. É a guerra muito maior que aquela guerra que luta contra o sangue. Aqui está se lutando contra Satanás. Eu tive que descer, que me despir do velho homem para tornar nova criatura. O Senhor está acrescentando coisas boas na minha vida. Saia da inércia, vai para a luta, irmão. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Pastor. Guerra's sense of mission hasn't changed since he was a Death Squad member. Only his creed has. Guerra was now ready to start talking about his Death Squad years.
Existia o braço armado, o governo usou muito, chamado Escuderie Lecoq, do qual nós todos fazíamos parte. Essa entidade, no papel, ela acabou, mas não acabou. A Irmandade continua, até hoje. Até hoje. Um dos riscos maiores que eu corro é daí. Eles se sentem traídos. E eles sabem que eu sei os fatos deles. Era a época da Revolução. Os focos da imprensa estavam muito em cima dos DOPS, que era a polícia política. Bolou-se uma estratégia de criar delegacia de crime contra a administração pública. Só que era só no papel. Amém. Na realidade, nós fazíamos a polícia política. Eu fui nomeado o primeiro delegado do Estado para essa delegacia. Eu que criei, eu que montei o sistema. The next day, Guerra took us to meet one of his old enemies. Nós estávamos indo na casa do Perli Cipriano, né? Ele foi uma das pessoas assim que mais influenciou eu falar a verdade. Aí podemos ir. Perli Cipriano, former political prisoner and torture victim. Now he's a human rights activist and a member of the Truth Commission. Mas, Cláudio, a Comissão da Verdade quer ouvir você, a Comissão da Verdade Estadual. Eu não sei se tem caso de torturador que tenha ficado com grandes problemas na consciência por ter torturado. Eu conversei muito com ele e fiz uma conversa longa, ele pode confirmar isso aqui, um pouco de se você vai ajudar a democracia. E você vai ajudar a esclarecer fatos que ninguém conhece. E se você não disser, ninguém vai nunca conhecer. Não vi assim nenhuma rejeição da parte dele. Entendeu? Como o Cláudio foi convertido à religião, e a minha conversão é dos direitos humanos, é outra conversão, eu tenho que acreditar. Eu falei com convicção que eu ia ter uma pessoa que ia me ouvir e ia dar crédito no que eu estava falando. Nós falamos do risco que ele corria e falamos que nós temos programas de proteção. Eu não quis também entrar num processo de ficar em proteção de testemunha, que eu ficaria longe da minha família. Ele passava a correr riscos de morte. E daí em diante, depois que eu vi o Perli, qualquer tipo de antagonismo político, pensamento ideológico que tinha, acabou naquele dia. E hoje eu vejo, é igual eu falo sempre, né? Eu não tenho como pedir perdão às vítimas, não adianta pedir perdão às vítimas, né? O que eu posso fazer, eu estou pondo a minha cara na reta para fazer, obrigado, é de falar o que fez. Boa sorte. Até mais. Boa sorte. Since he decided to collaborate with the Commission, Guerra has been threatened and harassed by his former colleagues. Guerra decided to make the revelation that they feared the most. Foi um sistema, na época, que os órgãos de informação acharam inteligente, em lugar de enterrar, em lugar de jogar no mar, cremar, que é sumir as provas. Então eu estava guardando segredo, não era justo, por exemplo, eu sei especificamente de 12 pessoas que foram cremadas, que eu que levei para cremar. First on his list was Anna Rosa Kuczynski. A minha irmã era uma professora do Instituto de Química da USP, casada com um físico que havia se formado em física, mas trabalhava com computação. Eles tinham vida legal, trabalho, casa, moradia. Eles militavam numa organização clandestina, que era a ALN, a principal na época. E, subitamente, em 1974, foram sequestrados e nunca mais foram vistos. A minha irmã e o seu marido e o meu cunhado iam se encontrar no centro da cidade. Ela saiu do trabalho dela na universidade. Ele saiu do trabalho dele, que eu acho que era na Avenida Paulista, não sei onde era. E quando chegaram à Praça da República, eles foram presos.
Guerra had written what he knew about Ana and her husband in his soon-to-be-published memoirs. Eu me lembro muito bem de um casal, Ana Rosa Kuczynski Silva e Wilson Silva, por conta de um incidente no caminho entre a Rua Barão de Mesquita e a usina. Eu e o sargento Levi, do DOI, fomos levar seus corpos. Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas de mordidas pelo corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que tinham sido torturados. Não havia perfuração de bala neles. Quem morre de tiro não sofre. Morte por tortura é muito mais desumano. Guerra took us to the house where Ana, her husband, and hundreds of other detainees were tortured and killed. He calls it the House of Death. Daí foi-me entregue 12 corpos, não de vez, né? De algumas vezes, para ser levado até a usina de campo para ser cremado. To find the House of Death, we needed the help of a local naval fusilier. Eu falei com o comandante Arnaldo, que era meu amigo, Aí eu falei com ele, comandante, olha aqui, eu morando quase nas barbas da casa e não sabia. Ele falou, pois é, pouca gente sabia. Mas que eu falo, as Forças Armadas, o que teria que fazer? Elas não reconhecem que houve tortura, né? O que teria que fazer? Eles teriam que falar assim, olha, não as Forças Armadas erraram. Claro. Alguns elementos né, que não queriam abertura, se rebelaram e fizeram um poder paralelo. Né? Para? Eu já vim aqui. Eu também começo a lembrar. Né? The House of Death has remained anonymous until now. Aqui mesmo. Para mim essa aqui mesmo. É na rua Arthur Barbosa. Essa aqui. Essa rua. Né? E é numa esquina. Então é essa aqui mesmo. É essa mesmo. Não, é porque ela tá parecendo muito com... Nos anos 74, eu panhei aqui para levar para cremar na usina de Campos Davi Capistrano da Costa e José Román. Mais dois que eu peguei aqui em outra época. Ana Rosa Kuczynski Silva, né? E Wilson Silva, um casal. Aí vem Tomás Antônio da Silva Meireles. Esses aí foram os que foram apanhados aqui na Casa da Morte. Eu, quando vinha pegar esses corpos aqui, eu chegava, né? Os militares que estavam sob o comando do coronel Perdigão chegavam calados, que era ordem, nós não conversávamos com os outros, porque era para preservar justamente a segurança da coisa. Eles não sabiam o que eu ia fazer com os corpos e eu não sabia quem é que tinha torturado. Né? Então era um compartimento de informação, né? Era uma técnica usada. Como que era disfarçado? Como se fosse festa. Som alto, balada, entendeu? Muita bebida aparecendo, entrando, coisa. Então, era o disfarce, né? Era o disfarce. Foi aqui que morreu muita gente, né? Sob tortura. Then, Guerra bumped into a group of local evangelists. Aí foi torturado e morto muita gente. A época que morreu mais foi 74. Na época do Figueiredo. E o senhor sabe dessa história? Eu participava pegando corpo aqui e levando para cremar lá em Campos. É mesmo? Muito já? Foi uns 6 a 8 daqui para cremar lá. Eram pessoas que de frente do Partido Comunista, né? Líderes, né? E eu estou fazendo isso hoje porque eu cheguei a ser preso, né? Mas não porque eu fui preso, mas na cadeia eu conheci Jesus. Eu já confessei para Deus o meu pecado, mas tinha que confessar para os homens também. Fica na consciência depois de tanto tempo, né? Todo mundo quer se passar por bonzinho, né? Não tá não, fomos ruins mesmo, entendeu? Era uma guerra.
leva para o senhor ler quando tiver um tempinho. Amém. Aí tem um consolo aí, Amém. palavra de consolo aí para o senhor. Gostaria de conhecer a verdade. The disappearances of Ana Rosa Kuczynski, Wilson Silva, David Capistrano, Joaquim Pires Cerveira, João Batista Rita, and José Román were revealed by Guerra for the first time, as was the exact location of their remains. Campos de Gotace, 200 kilometers away from Rio. An old sugarcane furnace owned by local ranchers. Eu lembro a época muito triste, né? Naquela época eu chegava aqui alegre, tomando uísque com os proprietários aí, comemorando, né, a vitória. É uma coisa antiga, tinha os lugares também onde era amarrados os escravos. Era agradável estar com eles aqui. É pra lá. Tá vendo? Now disused, the furnace has been occupied by Guerra's old enemies, the landless peasants. The group has been targeted by local gunmen and are wary. Boa tarde. Eu teria condição de falar com alguém que pudesse... eu sou o ex-delegado Cláudio Guerra. Eu fui responsável por ter cremado esses corpos aí. Segurança da gente também. Bom, aquele abraço. Tudo de bom, irmão. Guerra was returning to the furnaces for the first time since the end of the dictatorship in 1985. Aqui, Rodrigo, eram os fornos. These furnaces were completely anonymous until this moment, when Guerra confirmed that they were used to disappear the bodies of political prisoners. Os companheiros meus que trabalhavam, da equipe e os da usina aqui, como é que eles faziam? O carro vinha até ali, pegava-se os corpos e aqui era o lugar para cremar. Agora eu mostro você o tamanho que é. Filma que você vê que cabe um não, cabe vários. Dá pra ver. Ó, você vê, tudo é forno, ó, tá vendo? Tudo é forno. Then the activists brought a banner with the pictures of some of the victims. Aqui tá os nomes dos companheiros que foram cremados aí nesses fornos. Foram os companheiros de luta, né? São 12 que foram cremados aqui. Que eu trouxe. Agora o coronel trouxe mais alguns, que eu não sei quem. The Truth Commission has launched a special Claudio Guerra investigation to include its findings in the final report that it will deliver to President Dilma Rousseff in May 2014. But our investigation with Claudio Guerra has only just begun. Guerra began to meet his victims' lawyers to give new information about the crimes he committed prior to his hearing before the Truth Commission. Lawyer Luis Eduardo Greenhalgh is especially interested in his soon-to-be published memoirs. Dos casos que você falou, tem um que me interessa aqui. Foi meu companheiro de movimento estudantil, chama-se Ronaldo Multi Queiroz. 6 de abril de 73. A ordem era executar uma pessoa num ponto. Participaram comigo dessa operação o Sargento Jair, o Tenente Paulo Jorge, que é o PJ. Isso aí é na rua... Avenida Angélica. Angélica, no ponto de ônibus. No ponto de ônibus, tá certo?
Sabe onde que eu acertei o tiro nele? Na boca. Foi um tiro difícil, não foi querendo acertar. Foi no reflexo, atirei, o tiro pegou no coisa dele. Aí você pode conferir, não sei se você tem acesso à perícia. Você vai ver que vai confirmar isso aí. Tá. Isso aí eu tenho certeza, tá? Certeza. Muitas mortes, eu não sei como é que foram feitas, que ele deu informações. Eu vim hoje para ver, por exemplo, Ronaldo Multiqueiroz, companheiro meu, movimento estudantil, foi morto na Avenida Angélica. Ele descreve como foi. Eu bati as informações que eu tinha. Precisamos de avançar, precisa de pessoas igual o doutor Duarte tá aí para poder buscar essa verdade, para incentivar outras pessoas para estar falando. We visited São Paulo's State Assembly, from where a Truth Commission member, Ivan Seixas, was trying to convince other paramilitary agents like Guerra to step forward. Olha, a colaboração dos agentes, ex-agentes, tem sido muito tímida. Tem poucos que estão colaborando. Esses que colaboram têm que ser beneficiados, porque estão colaborando com a justiça, e, ao mesmo tempo, você tem aqueles que participaram, que estão em condições de ser punidos, têm que ser punidos, isso é um fato, né? Seixas revealed the identity of Guerra's superior in São Paulo. Esse é o delegado Sérgio Fleury, que entra lá no prédio do DOPS. Sérgio Fleury was the torture expert at the DOPS detention camp, the largest in São Paulo. Claudio Guerra used to visit Sérgio Fleury there to coordinate operations against political leaders based on the information obtained at the camp through the massive use of torture. The most important left-wing leaders were detained here before they were killed and passed on to Guerra to be cremated 200 kilometers away. The Truth Commission estimates that as many as 3,000 detainees passed through this place, which was turned into a memorial in 2008. À esquerda tinha gabinete e tinha uma escadaria que descia para o subsolo, onde era o estande de tiro e o local também que as pessoas ali eram torturadas. One of the most famous ex-detainees was President Dilma Rousseff, who was interrogated at the DOPS camp while Guerra was there visiting Fleury. No former agents had ever acknowledged the president's detention and torture at the hands of the political police. We found an opportunity to ask Guerra about it. Presidente. ¿Você sabia na época o que havia sido feito com ela? Sabia que ela tinha sido serviciada. Sabia. Era uma maneira de vencer a resistência da mulher. Pô-la nua, de maneira muito interessante. São coisas que a gente, se pudesse apagar da mente, mas não tem como. Né? Nós temos que encarar e para que esses erros não sejam cometidos mais. Infelizmente está acontecendo. Né? The Truth Commission wouldn't comment on Guerra's allegations about the president's treatment at the DOPS camp. At the Truth Commission archives, we found precious few declassified files on the president's detention. Most of them were withheld. Eu conheci a Dilma quando eu já estava em prisão preventiva e ela também, nessa etapa do presídio Tiradentes. Antes de ser presas, nós não tínhamos ligação, éramos de grupos diferentes. A Dilma foi presa no DOI-CODE. Quem era preso no DOI-CODE padecia um inferno e podia morrer. Era o fim aqui da estação Sorocabana, onde nós ficávamos presos, era aqui. Quando eu fui presa, passar por aqui ainda me revolve ainda, me traz de volta o período que eu fiquei aqui, a tortura. Como eu tinha um parto muito recente, eu comecei a ter um sangramento e não havia absorvente, não havia nada, nem
só um pouco de papel higiênico. Então, o cheiro, o odor que eu exalava era insuportável até para mim. E aí eu apanhava também porque estava cheirando mal. E também apanhei muito porque tinha o corpo bonito e eles me chamavam de Miss Brasil. E dentro disso você pode imaginar o que quiser com alguém na mão daqueles facínoras que eles consideravam ser Miss Brasil e que era só uma mãe recente, entende? Jornalista, que eu sou até hoje. Fiz parte da resistência brasileira. Não posso lembrar o que eu mesma sofri, porque perto de outras pessoas foi pouco. Teve gente que eu vi muito pior. Me lembro aqui do companheiro Jeová, Assis Gomes, que teve as pernas, os braços todo quebrado e que depois eles mataram lá em Goiás. Então, nós estamos num lugar que já foi o centro de tortura de brasileiros e que nunca mais isso vai se repetir. Por isso, batalhamos tanto para que exista esse memorial, para que pessoas como ela que eu estou vendo aqui, que não deve ter vivido isso, saibam o que aconteceu no Brasil, a ditadura assassina que nunca mais deve voltar. É isso. E aqui, desculpa. Due to the brutality of the torture sessions, Rossi could never become pregnant again. Pegaram meu bebê para me ameaçar. Aqui está meu nome, Rose Nogueira. Aqui é do meu marido, Luiz Roberto Closet. Aqui da Diva Bournier e de vários outros nós escrevemos. The victims' relatives are still waiting to know the fate of those who died and the name of the agents that operated in the DOPS camp, like Claudio Guerra and Serge Fleury. As Guerra's superior in command, Serge Fleury's name was found in the secret documents declassified by the Truth Commission. They reveal Serge Fleury's involvement in hundreds of disappearances. Furthermore, US State Department documents declassified in 2008 reveal that the US State Department was aware of the clandestine repression in Brazil. A 1971 cable contains the transcript of an agreement between the Brazilian President Emilio Medici and US President Richard Nixon to eliminate left-wing movements in South America. In 1975, this cross-border cooperation became known as Operation Condor. A participação americana, principalmente aqui dentro do Brasil, foi ativa e foi decisiva, não só para o golpe, mas para toda a repressão. E a Operação Condor, você tem brasileiros que morrem na Argentina, no Uruguai e no Chile, e você tem argentinos que morrem no Brasil. Brazilian Army Major Joaquim Pires Cerveira, a left-wing resistance leader in exile, was at the top of Operation Condor's hit list. Essa aqui é uma foto do meu pai quando ele era cadete da Academia Militar de Agulhas Negras. E essa aqui, uma das últimas fotos do meu pai. A gente sabe que eles foram levados, não foram interrogados pela Polícia Federal Argentina, nem pelo Exército Argentino. Eles foram entregues diretamente para os brasileiros, pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, e foi trazido para o Rio de Janeiro, aqui para o Perdigão. Freddy Perdigão was Guerra's group liaison with the Army's counterinsurgency network. Claudio Guerra fala de que teu pai e Rita foram... São os dois primeiros nomes da lista. Levados a um forno em Cambaiá. Como é que ele reconheceu? Engraçado, né? Eu não entendo, porque em geral deixam os filhos, os parentes das vítimas falarem com os algozes, em qualquer lugar do mundo. Ainda mais que eu não sou perigosa. Você não quer falar com ele então? Eu queria. Agora?
E a qualquer momento. Sim? Sim. Gostaria hoje? Hoje? Sim? Sim. Vamos. Vamos. As we waited for Guerra, all of us became aware that as a result of this meeting, the very existence of Operation Condor would be finally confirmed from the inside. Mãe. Mãe, para com isso, mas não é brincadeira. Neusa's mother had been detained and tortured shortly before her husband's disappearance. She never knew what had happened to him after he was handed over to the Brazilian army. Guerra's testimony could shed light on her husband's fate, putting an end to 4 decades of waiting and confirm Guerra's participation in Operation Condor. Doutora Neusa Cerveira, filha do Major Cerveira, por favor. Tá desconfortável? Não, eu estou até de chinelo quando o esporão, a idade vai chegando, sabe? Então, eu queria que o senhor me contasse resumidamente como é que o senhor levou esses corpos, como é que o senhor pôde identificar. Eu não sabia o nome de ninguém. Não sabia, não posso chegar para a senhora, eu sabia que era o coronel, não sabia. Né? Engraçado, o senhor falou uma coisa importante aí. Só quem chama de coronel é a repressão. Esse aqui é, como é que é a expressão do coronel Perdigão? Esse é um melancia, verde por fora, mas vermelho por dentro. Então quando... Fica à vontade, tá bom. Mas que eu estou me sentindo à vontade. Pode ficar à vontade. Sabe, porque é duro essas coisas para a senhora, para a mãe, eu sei que é. O senhor não se lembra de nenhum detalhe do meu pai? Era um coronel? Eu teria curiosidade. Deixa eu explicar para a senhora. Porque o senhor me daria, assim, e a minha mãe, assim, um grande conforto de dizer como é que estavam as condições dele, né? Então o senhor deve ter visto se ele estava em tão más condições quanto dizem ou apenas morto? Não, ele estava muito torturado, muito torturado. O senhor não lembra nenhum detalhe do corpo dele? Foi os primeiros corpos que eu fui apanhar lá. Então eu estava assim, quando me entregou, eu dei aquela olhada, vi que era uma pessoa de idade, né? Eu não sabia o nome dessas pessoas. Como eu só fui saber que era seu pai através de fotos desse livro. Entendi. Mas até então eu sabia que eu tinha levado um corpo na data que eu levei. O homem que o senhor levou foi esse? Não tinha essa aparência, não. Foi esse? Olha que eu reconheci, deixa eu mostrar para a senhora. Aqui, por essa foto. Essa é aquela foto que nós nunca tivemos. Essa foto, só quem tinha era o Exército. Mas essa foto aqui ele era mais jovem ainda. Essa foto aqui ele era tenente. Quando eu vi a data e essa foto dele me lembrou, e eu afirmei, nós afirmamos que era ele. Baseado na foto, essa foto não existia, e baseado na... Não, só concluir e depois eu... Pois não, para. Não me equivoquei, não. Ele foi levado para ali, foi cremado ali. Se hoje aparecesse um DNA positivo dele em outro lugar... Eu não acredito. Não acredito mesmo, tá? O senhor tem certeza absoluta? De maneira nenhuma eu viria aqui na presença da senhora hoje com o caráter que eu tenho hoje de induzir a senhora em erro. Guerra's participation in Operation Condor was confirmed. The Truth Commission set up a group to investigate an even deadlier operation, the cleansing of Brazil's indigenous people by the military regime. Eu estou em fase de arrumar isso aqui agora. Todo ano que vira eu tiro tudo para fora e ponho tudo para Dr. Marcelo Selig is the main researcher on the subject. Então você tem aqui, ó, por exemplo, estudos que mostram inúmeras cadeias indígenas espalhadas pelo Brasil. Oficialmente não existe uma cadeia indígena. Olha aqui, ó.
Esse filme nós descobrimos lá no Museu do Índio. The 1969 film had lain buried in the archives for years and featured a parade by the Indigenous Counterinsurgency Unit. The very purpose of this unit was kept secret for 43 years. Ó, as autoridades, tá vendo? Aqui nas autoridades você tem vice-presidente da República, governador de Minas Gerais, quer dizer, altas autoridades presenciaram o desfile público. E a gente tem, então, uma sequência das mais antológicas sequências de tortura em nosso país. Ó, ali no fundo, ó, entrando em cena, ó. O cara tá desfilando no pau de arara, meu caro. Onde nós estamos? Estamos no Brasil. Os militares sempre negaram que existia aula de tortura, então como é que existe isso? Haviam denúncias de presos políticos que diziam que serviam de cobaia para as aulas de tortura. É uma coisa deprimente. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso é uma criança. A tortura é algo institucionalizado, ensinado dentro dos próprios quartéis. Essa é a prova cabal de que ela era ensinada nos quartéis, porque uma polícia que não existia, que foi formada do zero, com 1 mês e meio de instrução, ela sai torturando no pau de arara. Nos anos 60, um pouco antes do golpe, existiam 220 mil índios. E em 68 existiam em torno de 120 mil índios. Só aí na conta não fecha 100 mil índios. Guerra accepted to meet Marcelo to reveal what he knew about the indigenous genocide and explain his role in it. When the indigenous counterinsurgency units were set up in 1969 in Minas Gerais, Guerra was already involved in gunning down landless peasants there. Essa é uma região do Cacau. Uma época nós fomos mandados pelo SNI, a PM da Bahia foi também, e nesse lugar não fomos nós, não fosse o Dirilão, foi minha equipe, mas lá desapareceu a gente também. Com referência aos índios, que eu posso ajudar, é esse lugar que eu fui pessoalmente, é ver quem sumiu nessa época lá. Esse é um fato. E tem também uma equipe que foi composta de fuzileiros navais, foi mista essa equipe, foi para o Pará, um lugar, uma mineração. Ela era para matar os índios berros, né? Eu quero que venha essas coisas toda à tona. Marcelo showed the film clip he'd found to refresh Guerra's memory. Aí é o dia da formatura da Guarda Rural Indígena. E nessa parada militar vocês vão mostrar tudo que vocês aprenderam. Que é isso aí? Pau de arara. Pau de arara. É o pau de arara. É, pois é. No batalhão de selva do Exército. Sim. Eles eram treinados ali. Aquela tortura de pôr um cômodo pequeno, escuro, deixar o cara lá, assim, 24 horas. Aí depois chegava, acendia as luzes, alimento. Aí desligava tudo outra vez. Dava 1 hora, ó, já está na hora da janta. É, já está na hora da janta. Quer dizer, o cara começava a se desorientar. Quem ensinou isso? Beleza, rapaz. The Truth Commission is currently investigating Claudio Guerra's allegations. Guerra then took us to Rio's city center, where he claimed he was taught interrogation techniques. Nós estamos chegando no quartel da PR, Polícia do Exército, que fica na Barão de Mesquita. Aqui era um local onde era ministrado aulas de tortura por agentes da CIA e por agentes ingleses. Tinha um subterrâneo ali, onde as pessoas que eram mais torturadas morriam, ficavam ali e dali eram dispersados os corpos. Eles davam aula aqui. Eu participei de algumas aulas aqui. Dali eram dispersados os corpos. Alguns eu levei, igual aqueles 2 da operação, quando levei para ser cremados, e outros eles próprios julgaram. Eu acompanhei 2 eventos, eles desovando aqui no Alto da Boa Vista, onde eu vou mostrar agora.
A perícia ali, inicialmente, não achou nada ainda. Como identifica o lugar exato? É porque tem uma bica onde são uma fonte de água. A gente lavava as mãos depois que dispensava o corpo. A gente lavava as mãos nessa bica. Guerra's final journey to the Tijuca forest seemed like the end of a Via Crucis. At this place, dozens, perhaps hundreds of bodies were disposed of. Estava aqui, você mandou eu olhar, né? É um sentimento muito triste, viu? Muito de lembrar que pessoas, talvez inocentes, foram julgadas aqui. E naquela época, você vê como é que é o homem, né? Eu não sentia nada. A specialized forensic team is still to search the site to find the victims' remains. January 31st, 2013. On the eve of Guerra's hearing with the Truth Commission, he received a death threat on the phone. The next morning, he headed off to the hearing regardless. Guerra's full testimony will be kept secret until May 2014.